Fala aí galera do canal One Tutorial. O canal hoje continua a nossa saga de vídeos do Postgres, nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, que eu já comecei aí passando comandos básicos, né? E agora, com esse vídeo, a gente vai fazer uma série de outros vídeos do Postgres, aprofundando mais sobre a visão de conteúdo, né, da área de banco de dados, no caso de Postgres. Eu vou estar postando mais vídeos no futuro sobre SQL Server e MySQL. Então, se você realmente deseja conseguir aprender um pouco mais de banco de dados, esse não é um canal focado em banco de dados, é um canal focado em todas as áreas que envolvem o ramo da programação. Então a gente vai passar vários outros conteúdos, mas a princípio a gente vai estar colocando mais vídeos de banco de dados no canal. Então acho uma boa para você aí que deseja se inscrever em canais de banco de dados. Opa. Então beleza? Vamos aí o nosso PowerPoint aqui para ilustrar o que a gente vai falar. Bom, a gente hoje vai tratar sobre relacionamento, né? E com isso a gente vai entender o que é esse tal relacionamento e abordar alguns tópicos, né? Uma deles é a chave estrangeira, que eu coloquei quase, tá parecendo que tá junto, mas não tá, tá? Tipos de relacionamento entre elas e qual o sentido de uso, né? A gente vai entender e abordar esses assuntos utilizando o Postgres. Bom, um exemplo, né? A gente tem uma pessoa, que essa pessoa tem o nome, documento, pode ser identidade, CPF, RG, é só para ilustrar. São atributos dessa pessoa: nome, documento, nome do pai, nome da mãe, cônjuge e endereço. A gente tem essa ideia, né, que o nome é um, né, por exemplo, Seu Madruga é uma pessoa, né, e o Seu Madruga, o nome dele é Dom Ramon, né. O Dom Ramon, eu não sei o nome completo dele, mas é Dom Ramon mesmo, né. O Dom Ramon só tem esse nome, mas vamos supor que o dado que você queira separar no banco seja nome e sobrenome. Então a gente vai dividir em duas informações, dois atributos no conteúdo nome. E como a gente vai tratar o nome completo mesmo, a gente vai tratar nome, documento, que a gente poderia dividir essa classe em CPF, de identidade e tudo, mas a gente vai tratar nesse sistema de banco de dados, para não ficar muito extenso o curso entre relacionamentos. O documento seria apenas um, que é a identidade, né? Nome do pai, a gente vai entender que o nome do pai é um único conteúdo, um único atributo. Então seria o nome do pai do Dom Ramon e o nome da mãe do Dom Ramon. Então a gente poderia... Olha o funk aí. Eita ferro. A gente poderia tratar essa informação com o nome do pai e da mãe seriam pais, responsáveis do Seu Madruga, né? Ou o nome dos pais do Seu Madruga. A gente poderia também separar essa informação de relacionamento do Seu Madruga com o nome do pai e o nome da mãe. Mas como a gente vai tratar um dado único, a gente separou os dois atributos, nome pai e nome mãe do Seu Madruga. Cônjuge, né? Que é o único... aí, pelo menos no Brasil, só existe uma cônjuge, né? E endereço. A gente poderia também fazer que endereço guardasse todas as informações, mas a título de informação e exemplo, a gente vai usar o endereço como a nossa chave estrangeira. O endereço está aí, mas ele é chave estrangeira de outra tabela, endereço, que vai ter seus próprios atributos. O que é isso, Robson? Bom, quando o senhor usuário ou quando o senhor DBA estiver utilizando o dado fazer algum tipo de teste, o usuário no nosso sistema e o DBA fazendo teste de insert, ele vai inserir o nome documento, nome pai, nome mãe e cônjuge direto na tabela pessoa, e o endereço ele vai inserir na tabela endereço. E como que vai ser essa ligação? Vai ligar endereço ao ID de endereço. Ou seja, o nome da pessoa vai ter referenciado o ID da tabela endereço. Assim, essa demonstração de relacionamento entre tabelas será feito com sucesso, e aí na hora que eu for selecionar os dados da pessoa, eu basta fazer um where ou inner join para obter também os dados do endereço. Mais para frente eu vou dizer por que isso é importante e por que essa é a formatação que é usada em vários lugares hoje. Barulho.
Então aí nós temos aí o que eu acabei de falar. A gente tem a pessoa, né? Vamos supor que essa pessoa seja Chiquinha, o documento dela, o nome do pai, que é o Seu Madruga, o nome da mãe, que a gente não sabe, né, no Chaves, a gente nunca soube quem é a mãe da Chiquinha, pelo menos eu nunca vi. O cônjuge, que a gente está situando que a Chiquinha já é maior de idade, e o cônjuge dela seria o Chaves, e o endereço de relacionamento, o endereço da onde ela mora, de relacionamento com a tabela endereço. Veja isso, só para você ver. A gente relacionou o número 1, que é o endereço onde está a tabela endereço, o dado que está na tabela endereço. A gente foi lá e inseriu um dado também na tabela endereço. Dessa forma, situando que o ID 1, né, rua, vila, a gente não sabe nem a rua do Chaves, né? Agora o nome da casa a gente sabe que é 72, né? O bairro, a gente não tem bairro. A cidade a gente sabe que é México, né? Pelo menos eu acho. E o estado, que é o estado do México, o Distrito Federal. Agora, o que tiramos de lição sobre isso? Melhor organização do sistema, dos dados que estão no sistema. Um melhor aproveitamento das informações, se você tiver uma tabela que ela seja genérica demais, então você pode ter dados de outras tabelas que, já que ela é genérica, esses dados podem ser reaproveitados em outros dados do sistema. Isso promove uma melhor utilização das informações que você tem no sistema. E a integridade de dados, que é o principal, né? Quando você inserir algum dado, esse dado tem que estar relacionado a outro tipo de dado, a outra tabela, porque senão o banco vai travar para você. Embora você pode fazer isso também direto no software, no desenvolvimento. Então, siga-me os bons. Vamos lá agora direto à teoria. Bom, primeiramente a gente vai abrir o Postgres, a gente vai usar o pgadmin, tá? Abra um Postgres. Vocês poderiam também, teria também utilizar o Postgres, esse cara aqui, ó, o shell do Postgres, mas a gente vai fazer da maneira mais tranquila, de fácil de se aprender. E depois, se a gente quiser brincar, que a gente brinca mais profundo, tá? Ó, abre o Postgres. Eu vou fechar o meu para abrir aqui do zero. Quem não tem aí a noção do Postgres, por favor, vai no vídeo do número 1 e vai ver como é que instala, como é que configura o Postgres, para a gente continuar nessa aula. O servidor está aqui, vai estar um xizinho, você clica nele. Ok, alguns servidores podem pedir senha, isso vai depender da instalação que você fez, tá? A gente vai criar um usuário aqui, só para a título de início, né? Vamos lá, usuário teste, aula teste 2. Criou o usuário, vamos agora no banco. Veja que o usuário foi criado aqui, ó. Nós vamos no banco. Isso eu já demonstrei na primeira aula. É a mesa que está fazendo muito barulho aqui. É a mesa. Saca essa mesa. Vamos lá. Então vamos agora, depois do usuário criado, vamos criar o banco, né? Botão direito no banco, novo banco. Vamos colocar o nome do banco aqui e a gente vai seguir com a aula teste 2. Vamos colocar o dono aqui como usuário que a gente criou, só para seguir o padrão. Espera um pouquinho, demora mesmo. Bom, o banco de dados criado, a gente vai clicar em cima dele, clicar nesse maisinho aqui, depois em esquemas e public. A gente poderia criar um esquema para tratar disso aqui, mas a gente vai tratar com public mesmo, para a gente continuar. Dentro de public, vocês vão clicar em tabelas, botão direito, nova tabela. Seguindo aqui, vamos seguir o exemplo que a gente deu na nossa aula de PowerPoint aqui. Então a gente tem uma pessoa e um endereço. Vamos colocar aqui primeiro a tabela pessoa e vamos adicionar as colunas dela. O que pessoa tem? Pessoa tem ID, né? Então vamos lá colocar a ID na pessoa. Eu já expliquei o que é ID, então se você não viu, por favor clique lá e você vai obter essa informação. A ID no caso seria a nossa chave primária,
que ela é serial no Postgres. Depois a gente vai clicar e criar também o campo nome. Vamos colocar um char nele, que seria tipo um string, né? Documento, também vou colocar como char. Será que é char? Não, deixa eu tirar o char aqui, eu acho que é caractere varying. Não, foi mal, viu, galera? Nome. Caractere varying. A gente coloca o tamanho do nosso caractere varying aqui, que é 200, só para colocar alguma coisa, né? Eu acho que nenhum nome vai ultrapassar 200 caracteres. Documento. Caractere varying. Vou botar aqui 20. Acho que nenhum documento passa de 20 posições. Nome do pai e nome da mãe. Nome do pai, eu vou utilizar a underline, ok? Vamos lá, caractere varying. Seguir a mesma regra do nome, 200. Nome, mãe. Também caractere varying. Cônjuge. Caractere varying também, que é o nome, né? A gente vai estar adotando esse aí como 200, qualquer nome. E aqui, finalizando o nosso ID endereço, ou endereço. Ok? Bom, a gente vamos pular aqui e não vamos fazer o endereço, não. Vamos só colocar isso aqui e aí terminamos a primeira tabela. Ok. Terminamos a primeira tabela, pessoa. Vocês podem ver que não tem nada nela. Beleza? Agora vamos fazer a nossa segunda tabela, que é endereço. Voltar lá. Botão direito tabela, nova tabela, endereço. Endereço vai ter o nosso ID, que será serial. Nosso rua, caractere varying. Nome de rua 100. Número, número. Eu vou colocar número como caractere varying, e botando aqui 20 posições, porque alguns números, isso eu trabalhando com banco de dados, vocês vão ter essa informação, que alguns números podem vir com traços e pontos. Bom, isso aí não é informação minha, que eu tirei da minha cabeça, não. Isso aí é informação dos correios, que alguns números têm traços e pontos. Então, eu deduzo que esse número seja string. Então, eu coloco caractere varying com 20 posições. Que aí fica mais fácil, tipo, se o cara quiser essa informação já traduzida para inteiro, a gente converte para inteiro, mas aí avisando ao usuário que possa haver algum erro nessa conversão. Ou tratando esse erro na conversão também, dependendo do sistema de programação que eu estiver utilizando. Então, número 20. O bairro, cidade, estado. Vamos lá. Bairro. Caractere varying. O bairro a gente botar 100. Cidade. Também 100. E estado. Vou botar aqui 50. Acho que nenhum estado ultrapassa tão grande assim. Então temos aqui o ID do nosso endereço, rua, número, bairro, cidade e estado. Feito? Ok. Então nós temos duas tabelas, endereço e pessoa, como aqui é dito, só não temos esse atributo em pessoa ainda. Bom, já com nossa tabela endereço criada, agora vamos colocar o atributo endereço nela, né? Vamos lá. Dentro de pessoa, botão direito, propriedades, vamos colocar aqui coluna e adicionar agora endereço. Vamos botar aqui um inteiro.
no integer. Correção aí, ó. Eu já ia passar agora e terminar nossas tabelas, mas faltou uma coisa muito importante, que é definir as chaves primárias. Eu achei que quando a gente define como serial, essa chave primária já é definida, mas no Postgres não. Anota aí que isso é uma boa dica. Bom, depois de você criar as duas tabelas pessoa e endereço, falta você definir a chave estrangeira, a chave primária dessas duas tabelas. Primeiro, a chave primária a gente sabe que de endereço é ID, é uma chave que só existe ela. Por exemplo, você vai inserir duas pessoas, Chaves e Chiquinho. E aí você coloca as duas chaves primárias, os dois IDs, como um em um. Para você identificar isso no sistema, ele vai ser um autoconflitante, porque não pode existir duas IDs, duas chaves primárias. Então você tem que definir isso, que não possa existir ou aceitar dupla identidade no banco. Então, dentro da tabela pessoa, que no nosso caso é a primeira tabela que nós vamos mexer, botão direito aqui em restrições, ou então simplesmente clique no botão direito, propriedades e restrições, ok? Chave primária, vamos aqui nesse aqui mais fácil, botão direito em restrições, novo objeto, chave primária. Dentro de coluna você vai adicionar o ID, que é a nossa chave primária, ok? Definimos a chave primária de pessoa, que é ID, vamos definir a chave primária de endereço, que é ID. Novo objeto, chave primária, fazemos a mesma coisa com o endereço e adicionamos o OK. Agora, pessoa que tem endereço, né? Então a gente vai adicionar como chave primária, chave estrangeira, que é o nosso caso, nosso relacionamento entre bancos, entre tabelas. Dentro de restrições, vamos adicionar a chave estrangeira, novo objeto, chave estrangeira. A tabela onde estamos referenciando é endereço, né? Poderíamos ter várias tabelas aí para a gente referenciar. Então vamos em coluna local, que é endereço, e a coluna do endereço, né? Que é ID. Bom, a gente tem referência na coluna local de pessoa, com a coluna estrangeira, que é a ID da tabela endereço. E eu não sei se eu gravei aí, mas a gente tem que criar o campo endereço, ok? Esse endereço inteiro, tá? Tem que ser importantíssimo, uma chave estrangeira de integer. Adicionamos, habilitou o campo OK, tá OK nele. Pronto, vai ficar assim: pessoa endereço, fkk para endereço. Então, a gente já tem um relacionamento entre as duas tabelas. Agora a gente tem que inserir primeiro o endereço, né? Vamos lá. Rua. A gente vai colocar sem rua, né? Sem rua. 72, que é o número da casa do seu Madruga. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer na mão mesmo. Script insert. Vamos lá. Endereço, se ele é autoincremento, vamos tirar ele aqui, né? O ID quer dizer. Ele é autoincremento, então o que ele está fazendo assim? Vamos lá. Rua, sem rua. Veja que eu estou fazendo um insert na mão mesmo. Número 72. Cidade, México. Estado. Opa, eu pulei um, né? Faltou bairro aqui. Sem bairro. Então lá. Rua, número, bairro, cidade, estado. Esse aqui, o último, mentira. Inserir os dados dentro de endereço, contendo essas seguintes informações. Vamos lá, selecionando a linha e clicando no playzinho aqui, ó. Query return successful, né? E falou que uma row foi efetuada. Veja que endereço tem as informações. E eu fiz aqui aquela hora, deu e comitou, né? Então vamos apagar esse aqui. Vou colocar esse aqui como 1 para não confundir. Beleza. Eu coloquei aqui, ó, e falou que o endereço, né? Primeiro
é México, né? Que é a casa da Chiquinha. Vamos inserir agora a Chiquinha como pessoa, né? Vamos lá, Chiquinha. Eu sei que é autoincremento, mas vamos lá. Chiquinha. Documento, tá. Nome do pai. Dom. Deixa eu ver aqui que Dom Ramon escreve. Ah, botei esse Madruga. Nome mãe. Nome da mãe, não sei mãe, né? Cônjuge Chaves. Endereço 1. Veja que as informações foram comitadas, né? E se eu colocar o número 2 aqui, ele vai falar que não existe esse endereço na tabela endereço. Então, realmente está funcionando agora a nossa ligação entre as duas tabelas. E agora, como é que a gente faz para recuperar dentro de pessoa endereço? Vamos fazer uma query aqui, ó. Vamos lá. Vamos abrir uma query falando que select todos os dados from, aumentar a tela, from pessoa, a gente vai obter o que? Todos os dados da tabela pessoa. Mas aqui o endereço está vindo 1, Robson. Como é que eu faço para recuperar o endereço que a gente preencheu? Bom, a gente pode fazer de duas formas, um inner join ou um where, né? Endereço where pessoa.id é igual a endereço.id. E aí a gente vai obter essas informações. Não está uma informação muito caprichada porque a gente colocou um select aqui muito grande. Vamos lá, vamos pegar só o nome, documento, vírgula, nome pai, vírgula, nome mãe, cônjuge, e agora vamos pegar rua, número, bairro, cidade. Acho que tá bom. E tá aí. As informações recuperadas vêm através de where. Mas existem outras consultas, tá? A gente tem o inner join, tá? Eu vou só dar uma arrumada na mesa aqui, a gente continuar no inner join. Não, deu pra arrumar mais ou menos aqui, tá meio gemendo na mesa ainda. É o que eu tenho, galera. Vamos lá. Bom, então aqui a gente vai aproveitar essa mesma coluna, essa mesma consulta que a gente fez, daqui até aqui. Que a gente vai mudar muita coisa, né? Selecionar os dados, selecionar os atributos das duas tabelas, isso que a gente não vai mudar. Colamos aqui, ó. E agora da tabela pessoa. Só que a gente vai fazer um cara chamado inner join, juntando, ó, inner join, juntando a tabela pessoa com a tabela endereço, né? Inner join endereço, onde endereço.id é igual a pessoa.id. Vejam que o de cima ele traz essas informações e o de baixo vai trazer. Opa! Foi ao contrário aqui. Pessoa.id igual a endereço.id. Faltou um on, eu acho. É esse mesmo. Só questão de sintaxe que faltou um on. Então, eu juntei, ó, eu falei que eu queria esses dados da tabela pessoa, juntando com a tabela endereço, onde pessoa ID é igual a endereço ID. Basicamente é isso. Eu vou fazer outros vídeos
trabalhando em cima dessa questão de relacionamento entre tabelas e usando mais o inner join e o left join, o full outer join e o right join, né? São citações interessantes para quem está trabalhando com banco de dados e quer trabalhar. Eu sei que eu não sou um professor de banco de dados, mas eu estou aqui para tentar ajudar e também ganhar com essa história toda de YouTube aí e aulas online. Bom, basicamente é isso. PGAdmin, Postgres, tá aí para ajudar a gente. E vocês viram que eu tentei utilizar ao máximo queries e modo gráfico. Então, existem a maneira de vocês fazerem essas duas maneiras, de ou utilizar apenas modo gráfico ou então modo query. Basicamente, vocês têm que entender das duas maneiras, porque você tem a teoria e a prática usando o banco de dados. Eu vou tentar fazer os próximos vídeos abordando mais a conteúdo do inner join, né, da relacionamento em tabelas, e depois um pouco também de gatilhos, viu, galera? Basicamente esse vídeo foi isso. Se você puder aí dar um like, dar um compartilhar, adicionar os favoritos ou comentar, seria muito bom para a gente crescer o canal e aumentar aí, o número de vídeos, porque só assim que a gente vai conseguir melhorar o nosso canal. Valeu, galera. Um abraço e tchau.